Olá, pessoal! Vamos então dar continuidade ao nosso conteúdo de simetria. Hoje nós vamos falar sobre a simetria do círculo e nas letras e números. Bom, então primeiro falando sobre o círculo, né? Dentre as várias figuras planas, nem todas são polígonos, tá? E essas que não são polígonos, assim como o círculo, também podem possuir eixos de simetria, ok? Então o círculo, assim como a circunferência, possui eixos de simetria. Mas aí eu trago uma pergunta para vocês. Quantos eixos de simetria o círculo possui? Bom, se nós observarmos, olha a quantidade de eixos que foi traçado nesse círculo. Então, nós temos que o círculo possui infinitos eixos de simetria, porque além de todos esses que vocês estão vendo aí na figura, eu posso continuar traçando. Qualquer reta que eu passe pelo centro do meu círculo, trata-se de um eixo de simetria. Sempre estará dividindo ele em duas partes iguais. Bom, além do círculo, vamos pensar também em uma das partes dele, que é o semicírculo, ou seja, metade de um círculo. Mas observem que o fato da gente pegar um semicírculo faz com que ele tenha apenas um eixo de simetria, que está aqui na vertical. Bom, agora falando das palavras e numerais, olha essa historinha. Ricardo percebeu uma curiosidade quando observou a hora no relógio. Olha, pai, que horário curioso! O horário mostrado no relógio é 13 horas e 31 minutos. Aí o pai do Ricardo respondeu, sim, é um palíndromo ou capicúia. Mais ou menos como ocorre com certas palavras, como osso. Né? Então, o que é esse palíndromo ou capicúia? Então, palíndromo é uma frase, uma palavra, ou até mesmo uma sequência de números, ou qualquer outra unidade, que se mantém quando lida de trás para frente. Então, eu escrevendo de frente para trás e de trás para frente, eu vou ler o mesmo número, a mesma palavra ou a mesma frase, seja lá como for. Geralmente desprezando os espaços e os sinais de pontuação, considerando apenas as letras, tá? No caso da matemática, os números chamados de palíndromos são aqueles que lidos de trás para frente indicam, então, o mesmo valor. Vamos ver, então, alguns exemplos. Olha só, o galo no lago. Se você ler essa frase de trás para frente, ela fica exatamente igual. O galo no lago, considerando os espaços. O nome Ana é um palíndromo. Radar, que também lido de trás para frente, continua radar. A cara rajada da jararaca, também, se vocês reorganizarem as letras de trás para frente, mantém a mesma frase. Ame o poema. E alguns exemplos de números que são palíndromos. 232, 5005 e 12.321. Observem que todos eles, se eu trocar a ordem dos números ou das letras, eu formo a mesma palavra ou numeral. Partimos agora então para a nossa resolução de exercícios. Bom, Amanda descobriu que o círculo possui uma infinidade de eixos de simetria. De forma experimental, então ela procurou descobrir alguns dos eixos por meio de dobraduras. Veja a sequência de dobraduras que ela fez usando um pedaço de folha circular. Então, primeiro ela dobrou ao meio, ok? Na sequência, ela pegou essa metade e dobrou ao meio novamente. E fez uma terceira dobra novamente ao meio. Então, ela fez 3 dobras, dividindo as figuras ao meio. Após observar a sequência de dobraduras, junte-se a um colega que não vai ser possível, né? E repita a experiência da Amanda e faça o que se pede. Então, vocês podem tentar em casa. Recortem um círculo e façam 3 dobras ao meio. Sem fazer uso do transferidor, determine a medida do ângulo assinalado com a letra X após a terceira dobra e explique o raciocínio de vocês. Bom, pessoal, esse ângulo ele vai ter 45 graus. Mas por quê? Porque primeiro a Ana pegou o círculo inteiro. O círculo inteiro, ele possui, como nós já estudamos, 360 graus, ok? E ela dividiu ao meio. Então, ela formou 2 semicírculos, né, de 180 graus. Num segundo momento, ela dividiu ao meio de novo. Então, cada novo pedaço ficou com 90 graus. E ela fez uma terceira dobra ao meio, fazendo com que, então, aquele ângulo X após a terceira dobra seja de 45 graus. Na letra B,
Usando um transferidor e régua, tracem no círculo seguinte todos os eixos que devem ser formados ao se desdobrar o círculo de papel que foi feito no item A. Então, olha só, se vocês fizerem a experiência de dobrar esse círculo, nós vamos ter uma dobra aqui na vertical, uma na horizontal, e a terceira dobra, então, que vai dividir ali em ângulos de 45 graus. Então, fazendo isso com o transferidor, vocês devem seguir de 45 em 45 graus. Questão 2. A figura seguinte é conhecida como setor circular, que podemos entender como uma fatia de um círculo. O vértice do ângulo de 148 graus é o centro do círculo de onde ele foi obtido. Deseja-se traçar o eixo de simetria dessa figura e cortá-la na linha desse eixo, dividindo-a ao meio. Então, eu quero dividir ela em duas partes iguais e cortar. Depois, vou pegar mais uma dessas partes e fazer novamente o mesmo procedimento, traçando o eixo de simetria em uma das duas metades que eu recortei, ok? E recortando novamente. Uma das menores partes obtidas no final deve ter um ângulo com medida de quantos graus? Então, olha só, nós vamos fazer dois cortes ao meio. Então, vou pegar o 148 e vou dividir por 2, que vai dar dois pedacinhos de 74 graus. Vou pegar um desses pedacinhos e dividir por 2 novamente. Então, cada um vai medir 37 graus. E a alternativa correta é a alternativa C. Questão 3. Trace com o auxílio da régua 5 eixos de simetria no círculo da figura. Então, aqui vocês não precisam usar o transferidor. Vocês podem escolher 5 retas que vocês queiram traçar que sejam eixos de simetria. Então, eu fiz aqui algumas. 1, 2, 3, 4, 5. Sem problema nenhum. Questão 1 agora sobre letras e números. No texto teórico, Ricardo observou a formação de um número com horas e minutos, que indicava a formação de um palíndromo, que eram as 13 horas e 31 minutos. Pense um pouco e escreva todas as possibilidades de formação de um palíndromo com essas características no painel de um relógio digital. E uma dica, são 15 possibilidades, além das 13h31. Então, pensando que é um relógio digital, que as horas vão até, no caso, 24 não, né, gente? No painel ele vai até 23h59, né? A hora que vira as 24 fica 00. Então, quantas possibilidades nós conseguimos de palíndromos com esses números? Então, vamos lá. Primeiro, 0 horas e 0 minutos. Depois, quando for 1 hora e 10. 2h20. 13h30. 4h40. 5h50. 6h60 não existe, né? 6 horas e 60 minutos. 7h70 também não. 8h80 não. 9h90 não. Aí nós vamos para as 10 horas e 1 minuto. Lembre-se que o palíndromo tem que ser de trás para frente o mesmo número. Às 11h11, ao meio-dia e 21. Aí o próximo é 13h31, que já estava lá na imagem do relógio, então nós não vamos colocar aqui. Depois às 14h41, às 15h51. 16h61 não dá, não existe 61 minutos. 17h71 também não, 18h81 também não, 19h91 também não, 20 horas e 2 minutos, 21 horas e 12 minutos, 22h22 e as 23h32. Porque, como eu disse, não chegamos nas 24 horas, porque quando for virar para 24, na verdade, é o 00. Questão 2. Cada palavra seguinte apresenta, ou não, um eixo de simetria que divide em duas imagens opostas. Trace quando houver os eixos de simetria de cada palavra. Então, agora nós não estamos falando em palíndromos, nós estamos falando em eixo de simetria. Então, observem que na palavra ama, se eu traçar uma retinha aqui na vertical, eu estou dividindo ela em duas partes exatamente iguais. A palavra ata, também. Ovo, também possui um eixo de simetria. Agora, a palavra uva não tem eixo de simetria. A palavra asa também não, tá? É um palíndromo, mas não tem simetria. Se eu dividir ao meio e fizer o reflexo dela, não vai ficar certo. E a palavra bob possui um eixo de simetria um pouco diferente.
que é na horizontal. Observem que a parte de baixo e de cima fica exatamente igual. Questão 3. Observando com atenção a sequência da figura a seguir, descubra a próxima figura que deve completar essa sequência e tente desenhá-la. Pessoal, aqui é uma questão curiosa. Observem que cada figura é a composição do número com o reflexo dele. Então, na primeira são dois números 1, só que um virado para o outro lado. Na segunda são dois números 2. Na terceira é 3 e na quarta é o número 4. Então, a próxima figura vai ser o 5 com o seu reflexo. Questão 4. No dia 20 de fevereiro de 2002, ocorreu um fato curioso. Exatamente às 20 horas e 2 minutos. Foi a formação de um palíndromo. Olha só, dia 20 de fevereiro de 2002, às 20 horas e 2 minutos. Se nós reunirmos todos esses algarismos, você pode ver tanto de trás para frente quanto de frente para trás, que você terá o mesmo valor. Considerando essa mesma forma de registro de tempo, com horas, minutos, dia, mês e ano, já ocorreu ou deverá ocorrer um fato semelhante em qual ano? Então, será no ano de 2112. Olha só, que vai ser dia 21 de dezembro de 2112, às 21 horas e 12 minutos. Então, você pode reescrever esse número tanto do começo para o final quanto do final para o começo, que dará a mesma coisa. E a nossa última questão, fazendo uso da calculadora, vamos resolver aquelas multiplicações e observar os resultados obtidos. 11 vezes 11, 121. 111 vezes 111 é 12.321. E 1.111 vezes 1.111, 1.234.321. A pergunta A nos diz, o número 11 é um palíndromo? Sim, 11 de trás para frente é 11. E a pergunta B, observando os produtos obtidos, registre qual curiosidade eles têm em comum. Então, olhando as 3 multiplicações que nós fizemos no início, observem que todas elas resultam em palíndromos.